caso do estupro coletivo de uma jovem no Rio de Janeiro chamou a atenção de todo o país. Como se não bastasse a violência em si, a atuação da investigação e da imprensa também gerou polêmica. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a jornalista integrante do grupo Gênero, Mídia e Sexualidade, a Pamela Stocker, que está aqui com a gente, Grupo Gêmeos, e a secretária adjunta de Segurança e Cidadania de Canoas, Tâmara Biolo Soares, também ativista e advogada. Bom, para ajudar na conversa, temos também a jornalista da Ubra TV, que fala direto da nossa redação, Maressa Sampaio, está lá. Por favor, Maressa, boa noite, tudo bem? Olá, de volta. Olá, aqui. Muito bem. E quero lembrar que você também pode participar desse debate no WhatsApp. No nosso WhatsApp, anote o número, coloque no seu celular, utilize o aplicativo no 9588-2374. Vou repetir, 9588-2374. Bom, vamos começar assim, ó. Podemos começar pelo caso em si, né? Por que ele chocou tanto a sociedade, já que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil, neste país? Foi pelo número de pessoas que participaram, né, pela exposição do vídeo, porque aí a gente parte agora de uma outra lógica. Geralmente a mídia noticiava e as pessoas, né, tomavam conhecimento. Agora a gente tem as redes sociais que chegam antes da mídia e acabam nos pautando. Vou começar com a Pamela, por gentileza. Acho que esse crime terrível, ele choca, claro, pelo número de participantes, né, que cometeram o estupro com a menina, mas ele choca também pela divulgação dos próprios agressores, dos próprios estupradores, né, que demonstram o quão naturalizado é o estupro na nossa sociedade, a ponto de que eles cometem o crime, registram, né, fazem uma selfie do lado da menina e expõem, divulgam nas suas redes sociais. Eu acho que ele é bem emblemático, esse crime, para a gente pensar justamente nessa cultura do estupro que a gente está vivendo na nossa sociedade, né, que naturaliza. A gente só está aqui conversando sobre esse tipo de crime porque esse crime bizarro aconteceu, porque 33 homens estupraram uma menina menor de idade, sendo que, como tu mesmo falou, né, o estupro acontece a cada 11 minutos no Brasil. São dados a partir do que é registrado, Sim. dos estupros dos quais essas mulheres prestaram queixa. A gente sabe que não são todas as mulheres que prestam queixa, né? A gente pode fazer uma estimativa aí que tem uma mulher sendo estuprada por minuto no Brasil. E esse é um dado terrível, né? Esse é um dado horrendo. A gente não deveria se permitir discutir isso só quando algo terrível, algo escabroso como esse acontece, né? A gente deveria se permitir continuamente discutir sobre isso. Bom, Tâmara, em cima do que a Pamela falou, a gente pode acrescentar que, não, associado à sensação de impunidade que esses rapazes tinham naquele momento, existe uma cultura que valoriza, porque o que eles demonstram ali, pelo menos é a impressão que eu tive, era a sensação de impunidade, né, e um certo empoderamento, uma valorização simbólica, dizendo, olha como a gente é fera, né, como a gente é o cara, a partir daquela situação. Então, são duas coisas, porque a gente tem outros crimes que há só a sensação de impunidade e as pessoas realmente fazem à luz do dia, na frente das câmeras, mas nesse caso, a intenção deles era se mostrar. Correto. E é a isso que a gente chama de cultura do estupro, né? Que foi um termo que viralizou também nessa semana por conta desse crime. Acho que as tuas premissas estão corretas, ele sensibilizou dessa forma pelo número de pessoas e também pela exposição. E isso é o somatório disso tudo e essa possibilidade de mostrar e de dizer eu estou exercendo um poder que eu tenho sobre o corpo dessa mulher, né? Isso é a cultura do estupro. É uma cultura, uma sociedade, e somos todos nós, né, que entendemos que a gente pode, que o homem tem, que o homem pode dominar o corpo da mulher, que o corpo da mulher é uma propriedade do homem. Então, na nossa sociedade, a mulher ela se desloca antes de qualquer coisa como um objeto sexual, né? E aí depois é que a gente desconstrói isso e vai mostrar outras coisas. Mas num primeiro lugar, o primeiro lugar que a mulher ocupa é de objeto sexual dos homens, é de objeto para os homens, né? Então é a isso que a gente chama de cultura do estupro. É essa possibilidade de exercer esse poder que o homem tem sobre a mulher. Aí, se eu desvalorizo esse outro, desumanizo, trato esse outro como coisa, né? Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso humilhar,
eu posso assobiar na rua, eu posso assediar de diversas formas, e isso vai numa escalada de violência e agressividade até chegar ao estupro. Bom, eu vou inserir a Maressa também na conversa. Maressa, tudo bem? Vamos lá, a Maressa está com o WhatsApp ali, pode participar, não só com as observações dela, mas com o pessoal que está em casa, né, Maressa? É isso aí, para quem quiser participar, mandar pergunta ou alguma observação, o telefone é o 9588, o WhatsApp, ou o telefone é 9588-2374. Aliás, a Cláudia de Tapes nos mandou aqui um grande abraço, então um abraço para a Cláudia de Tapes. Eu gostaria de falar sobre a relação que a gente vive hoje com o poder público, porque o recente governo formado, né, o ministério formado pelo governo Temer, não tem mulheres no primeiro escalão. A gente teve uma secretária que foi confirmada há pouco tempo da mulher, né, sem ser ministra, que inclusive é contra o aborto até nos casos de estupro. Então, como é que vocês veem isso? Como é que o poder público vai combater mais fortemente essa cultura do estupro, se nem dentro do próprio poder há um consenso da importância que é a gente debater os direitos da mulher e a gente ir atrás disso como sociedade? Bom, Pamela, por favor. Bom, esse governo ele está sendo exemplar em retroceder nos direitos já conquistados pelas mulheres, né? Então, em relação a esse crime especificamente, a resposta do governo, do Temer, mais especificamente, foi de combater, o governo vai se mobilizar para punir com rigor os autores deste ato. Né? O Temer, que assim que assumiu interinamente, extingue a Secretaria o Ministério de Justiça e Cidadania, agora que abrange a Secretaria de Mulheres, né? Então, a gente vê que existe muito mais uma preocupação em punir os agressores, né, e não uma preocupação em criar políticas públicas ou de se discutir essa cultura, né, de criar estratégias para se discutir essa cultura para que haja uma mudança. Sim. Acho que a gente tem um exemplo bem forte disso, que no ano passado tivemos a oportunidade de discutir isso nas câmaras municipais, na discussão dos planos municipais de educação, os planos estaduais de educação, onde havia a possibilidade de inserir no currículo das escolas as discussões sobre gênero e sexualidade, e a gente teve esse debate totalmente interditado, né, classificado como algo ideológico, e o próprio termo gênero, ele sai dos planos, né, sai de todos os planos. Nos próximos 10 anos, oficialmente, não se vai discutir gênero e sexualidade nas escolas, e isso é um absurdo. É esse tipo de ação que a gente precisa para conseguir discutir, problematizar essa cultura do estupro que nós vínhamos falando até aqui. Né? Bom, eu quero até, em cima dessa área, porque é uma área que acaba entrando onde eu gosto, ou pelo menos é o meu terreno confortável, na perspectiva teórica, em cima dos estudos culturais aqui, que estudo na UBRA. Quando se discute gêneros, fala sobre uma construção cultural, hoje, se entende como uma construção cultural. Né? Desassociada, por exemplo, à ideia biológica. E aí eu fico pensando o seguinte, a questão, em cima do que a Pamela estava falando, é se aumentar, por exemplo, a pena, se fala sobre isso, aumentar a pena, né, ser mais dura a punição para quem pratica o estupro, se isso é só um pedacinho do iceberg, se só colocando medo, teoricamente, naquele que pensa no estupro, a gente vai evitar isso. Já que é uma questão que está muito associada a uma cultura, que se fala, cultura do estupro. Não seria o caso da gente investir antes, preventivamente, na educação, como falou a Pamela agora há pouco? Temos alguém capacitada para isso, a secretária adjunta, por favor. Vou começar te dizendo que aumentar a pena não reduz crime nenhum. Sim. Nem o estupro, nem qualquer outro. O que serve a título de prevenção relacionado com pena é a certeza de que a pena vai ser aplicada. Qual é o problema que nós temos hoje no Brasil? Homicídios, por exemplo. A gente resolve menos de 4% dos homicídios. Quem é que está hoje no presídio central? Traficante, né? Nem é traficante. Se tivéssemos todos, não teríamos mais tráfico no Rio Grande do Sul, tá? Sim. É o aviãozinho do tráfico, aquele que não vai fazer diferença e é rapidamente substituível, né? Então, com certeza, a tua pergunta está correta. O que nós temos que fazer é educar as pessoas. E educar aí não é só dentro da educação formal, é também. E o que a Pamela trazia
E aí quero linkar com a pergunta, com a questão que a Maressa traz, que é hoje a gravidade da situação, do momento histórico que a gente está vivendo, porque no Brasil hoje o estupro está autorizado. Hoje existe, e em cultura é isso, né? Uma cultura ela só consegue permanecer vigente quando existe algum nível de autorização social. E hoje existe uma autorização política. As autoridades no Brasil hoje se manifestam no sentido de legitimar e autorizar. Na medida em que a gente teve um deputado, por exemplo, o deputado Bolsonaro, né, fazendo referência a um torturador da presidenta da República, a estupradores. Tivemos aí o Alexandre Frota, um apologista também do estupro, sendo convidado para dar pitaco sobre educação por esse ministério. Um ministério que não tem nenhuma mulher, que aprova, um governo que aprova que o gênero não seja discutido nas escolas. Se a gente não vai discutir gênero nas escolas, vamos discutir onde? E se nós não vamos ensinar os meninos que eles não podem estuprar, que o corpo da mulher não lhes pertence, como é que nós vamos prevenir, mudar e desconstruir esse machismo que é a base dessa cultura de violência? Então, nós estamos hoje numa situação gravíssima, porque muito fácil o Michel Temer dizer vamos castração química, vamos aumentar a pena, vamos chamar a Polícia Federal. Esse é um argumento tão superficial, é falho. A gente não pode mais cair nessa falácia de dizer que a polícia vai resolver. Não vai resolver. É um problema cultural. Mais da metade dos estupradores e dos estupros são cometidos por pessoas que a vítima conhece. São cometidos dentro de casa, pelo esposo, pelo padrasto, assim como o abuso sexual de crianças. Qual é o problema? Essa violência é naturalizada. Então, muitas vezes, nem a mulher reconhece que ela sofreu uma violência. Por isso, é um crime de tão baixa notificação, porque essa mulher ela nem se enxerga como violentada, porque ela não se enxerga como sujeito de direitos sexuais e reprodutivos. E que agora o governo está dizendo, não tem mesmo. Né? Nem em caso de estupro, estamos negando, quando o mundo inteiro está avançando em direitos sexuais e reprodutivos, o Brasil está negando e retrocedendo nesse país e nesse tema e legitimando essa conduta, na medida em que diz, não, nós vamos resolver isso com polícia. Não é um tema de polícia, é um tema de educação, de cultura, de mudança cultural. E o Estado, ele é um reprodutor e um indutor da cultura. O Estado tem que dizer, nós não aceitamos, de que forma? Nós vamos discutir isso na escola, nós vamos criar programas educativos para os meninos. Ao invés de proibir as meninas de usar shortinho, nós vamos dizer, meninas, vocês são autônomas e donas dos corpos de vocês, vocês podem usar o que vocês quiserem. O que nós temos que fazer é ensinar os meninos a que não importa a roupa que a menina, não importa o comportamento dessa mulher, não importa se ela já teve filho com 15 anos, se ela é quem for que seja, não pode tocar sem ter a permissão. É isso que nós temos que ensinar. Sim. A autonomia das pessoas e do corpo da mulher. E não dizer que isso vai ser um problema de polícia, porque não vai, porque nós não vamos prender essas pessoas. Porque nós temos que ensinar as pessoas a denunciarem, nós não vamos prendê-los e de Sim. nada adianta se fôssemos prendê-los, né? Então o que a gente precisa é deslegitimar essa violência. E quando a gente fala, e agora eu vou inserir a Maressa na conversa também, porque é uma das pautas que estamos discutindo, né, Maressa? Quando a gente fala em educação e aspectos culturais ou ferramentas pedagógicas, transcendem a escola, Isso. vão além da escola, né? A gente sabe que no circuito cultural a gente tem a mídia, muita força, e é uma das pautas que a gente tem aqui para discutir, né, Maressa? Aliás, isso linka com o recado da Sônia de Canoas, que a gente vai colocar ali, que ela fala o seguinte, que o que mais revoltou ela foi que 4 crianças foram estupradas quase junto e nada disso foi noticiado. Então, aquela questão, né, foi noticiado por causa do grande número de pessoas, como se ser estuprado por 2 pessoas ou uma fosse um fato menor do que por 30, né? Sim. Então, essa é uma questão para a gente debater daqui a pouquinho. Eu vou chamar um VT agora que também conversa um pouco com a questão que foi falada aí pelas meninas, principalmente pela Tâmara, que é a questão do que o governo federal anunciou como medidas, o governo federal e o Congresso anunciaram como medidas para combater depois desse crime, que agora a pena vai aumentar, né? E como vai ser chamado, como vai ser
tipificado, enfim. Vamos dar uma olhada nas medidas do governo e do Congresso. O plenário do Senado caracterizou o estupro coletivo, crime que não estava previsto no Código Penal. A pena máxima definida pelos parlamentares foi de até 30 anos de prisão para estupro praticado por 2 ou mais pessoas. Atualmente, a lei brasileira pune o estuprador com no máximo 15 anos de cadeia, e isso quando o crime é praticado contra criança menor de 14 anos. Qualquer tipo de divulgação de cenas de estupro será punida com prisão por até 5 anos. As alterações na lei ainda serão analisadas pela Câmara dos Deputados e depois seguem para a sanção presidencial. Já o governo federal apresentou a nova secretária de Políticas para Mulheres, a ex-deputada pelo PMDB do Amapá, Fátima Pelais, que é evangélica. Como parlamentar, ela foi autora de um projeto de lei para obrigar penitenciárias femininas a terem sessões para gestantes, parturientes e também creches. Ainda lutou pela licença maternidade para empregadas domésticas. Mas a nova secretária de Política para Mulheres é contrária ao aborto, mesmo após o estupro. A interrupção da gravidez nesse caso é permitida por lei há 32 anos. Em 2010, Fátima disse na Câmara que a mãe dela foi abusada enquanto estava presa por crime passional, o que resultou no seu nascimento. Tá aí, então, é um assunto que a gente já falou, né? Eu vou falar rapidamente de algumas mensagens que a gente tem aqui. Vou falar por ordem. Pode colocar aí o primeiro, 1842, pode ser? O que está primeiro na lista. Vamos lembrar as palavras de Jair Bolsonaro para Maria do Rosário. Não te estupro porque tu não merece. Abraço, Bives. Então, o Alexandre. Temos outro que é: boa noite, amigos. Mande um abraço para mim. É o Álvares de Tapes. Hoje eu vi que o Senado Federal aprovou pena mais rígida e o que isso vai ajudar, então, nas atitudes dos homens de mau caráter? A gente fica com essa pergunta. Isso, na verdade a gente até já respondeu, né, que não são Exatamente. só o aparato, né, judiciário, mas também as questões de educação, não só na escola, transcendendo. E aí a gente falou sobre a mídia, né? A mídia tem responsabilidade nisso, de alguma forma? Como ela tratou esse caso? Não reforça aquilo que a gente estava falando, né, de empoderar, de certa forma, pelo absurdo que foi daqueles homens e a exposição deles nas redes sociais? Eu não tenho dúvidas que a mídia tem um papel muito importante a cumprir aí, né? E quando a gente fala de violência de gênero, a mídia, ela é uma das formas mais sutis, né, na qual essa violência vai se manifestar. Sim. E aí eu posso falar da publicidade, que objetifica as mulheres. Eu posso falar do jornalismo policial, por exemplo, que vai culpabilizar as vítimas de estupro. Eu posso falar do jornalismo esportivo, que também vai objetificar. Vai ter a musa do esporte, a musa da torcida, a jornalista musa, né? O jornalismo esportivo sempre costuma fazer isso. Na política, eu vou ter a invisibilização das mulheres, a singularização do feminino, né? Como se toda mulher que ocupasse um lugar na política sempre vai ter uma característica feminina em detrimento de suas capacidades ou da sua atuação, né? Então, a mídia como um todo, ela colabora nessa construção dos estereótipos e principalmente nessa escala de valores sobre o ser mulher, né? Quando eu tenho espaços na mídia, por exemplo, para trazer o Alexandre Frota num programa onde ele confessa um estupro em rede nacional, né? Ele conta esse estupro e o apresentador e a plateia riem, né? Autorizam, naturalizam esse ato. Eu acho que a gente, sim, tem que discutir muito. E quando a gente está falando mídia, como tu falou, não estou só falando do jornalismo, da publicidade, estou falando até mesmo das músicas que a gente costuma escutar. Eu ia te perguntar sobre a indústria cultural que Toda a gente a indústria vive, cultural. Né? Eu vou pegar no pé de um gênero específico, vários gêneros muito populares. Não vou nem estar para dizer, ele está marcando tal tipo de gênero musical. Vários, diversos gêneros. Os mais populares no Brasil costumam enxergar a mulher como objeto. E não é algo de agora, é bom ressaltar, né? Se a gente for pegar a música brasileira, desde a MPB, as músicas mais clássicas, mais elitizadas, porque a gente tem o costume de logo, o funk. Né? Imediatamente a gente vai lembrar da cultura popular. Mas não, se a gente for pensar no próprio samba de raiz, na própria MPB, nos próprios clássicos da música brasileira, a gente tem letras terríveis que naturalizam a violência contra a mulher desde sempre. Sim. Então, não tem como a gente deixar essa indústria cultural de fora do debate. E eu estou falando de telenovela também, né? Eu estou falando de publicidade, eu estou falando de humor, principalmente do humor machista, né? Das piadas que naturalizam o ser mulher de uma determinada forma, né? Que vão fazer graça com alguns estereótipos sobre o ser mulher. Isso é naturalização.
Isso é naturalizar e objetificar a mulher e tornar ela um objeto passível do estupro, por exemplo. Né? Eu quero só, até falando sobre tipificação e aproveitar que a Tâmara está aqui com a gente, um detalhe que me chamou muito a atenção nas primeiras palavras da polícia a respeito do caso, nas investigações, até para deixar claro, o estupro ele não é só consumar o ato sexual com a penetração, por exemplo. Se falou ali num determinado momento que só a manipulação do corpo já configura um estupro. Só para deixar bem claro isso, né? Quando tu disseste, né? Tocar. Tem que ter o consentimento para tocar, seja de qual forma for, né? Explicar um pouquinho pra gente. Existe, inclusive, jurisprudência internacional nesse sentido, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, tem diversas sentenças já nesse sentido, em que a introdução de qualquer objeto na vagina da mulher, por exemplo, configura estupro, né? E pode configurar... que a Corte, inclusive, diz que o estupro é uma forma de tortura, né? E que existem outras exposições também e manipulações do corpo da mulher que podem configurar tortura, que é um crime internacionalmente, é um crime inderrogável. Não existe prescrição desse crime no direito internacional. Isso para ressaltar a gravidade, né, que a comunidade internacional considera que o crime de estupro tem. Então, é isso. Não precisa haver penetração do pênis na vagina para configurar estupro. Muitas outras manipulações, introduções de objetos na vagina da mulher, tudo isso configura estupro, né? E tudo isso também é violência sexual fomentada pela discriminação de gênero, né? O que a gente tem que fazer, se esse processo, se tudo isso que a gente está vivendo servir para alguma coisa, é para a sociedade brasileira acordar para o fato de que as mulheres são profundamente discriminadas na sociedade brasileira. Como vocês estavam dizendo, por todas as formas. Um parênteses, não é a minha área, o jornalismo, a publicidade, mas eu digo assim que se eu pudesse fazer uma ação judicial, talvez um dia faça, contra essa cerveja Devassa, por exemplo. Né? Que mensagem tu tá mandando? Todas as cervejas têm essa mulher, né? Seminua numa posição, enfim. Então é isso, as pessoas se acostumam a olhar para isso com naturalidade então se a mulher tá ali objeto, eu posso fazer, eu desnaturalizo, eu desumanizo essa mulher, né? E o direito vem atrás disso, acaba normatizando isso de forma muito tardia. Essa discussão do aborto, por exemplo, a grande maioria dos países que a gente diz desenvolvidos, eles já regulamentaram o aborto há muito tempo, por reconhecerem essa autonomia da mulher e a autonomia do corpo da mulher. E em todos os países houve uma diminuição do número de pessoas que realizam aborto. O aborto nada mais é do que uma criminalização do corpo da mulher, como sempre se faz, e uma culpabilização, como a Pamela referia antes, como acontece também no estupro. Então, quando tu começasse a falar da questão do delegado, um absurdo aquele delegado dizer, não sei se houve estupro. Como assim não sei se houve estupro? Tá aí o vídeo. E a gente tem que, de novo, se faz uma desvalorização da mulher porque não se dá voz à vítima. Não se valoriza esse depoimento. Num abuso sexual, num crime sexual, não há testemunhas. Não é o mesmo formato de um crime na rua. Ninguém vê. E essa mulher, como ela é culpabilizada pela sociedade, ela vai esconder esse fato, ela vai para casa e terminar com qualquer indício de que isso tenha acontecido. Tanto assim que o estupro foi no sábado e ele só veio à tona na quarta-feira. E essa menina poderia simplesmente ser mais uma que não ia notificar, que não ia denunciar esse estupro. Tamanho é o preconceito contra as mulheres, a criminalização das mulheres. Sim. Mesmo quando vítimas da violência, a mulher se sente tão culpada que ela não fala a respeito. Vamos voltar à redação com a Maressa Sampaio. Maressa, traga mais participações dos nossos telespectadores, por favor. Sim, você pode ir de casa participar. Então, mas primeiro vamos dar uma olhada no WhatsApp que a gente está com vários, então vamos ler alguns. Isso. O Daniel de Gravataí diz o seguinte: o homem de hoje não respeita mais a mulher, trata como um objeto de uso. Sou homem e tenho vergonha. Bom, a gente tem mais um aqui que não vamos poder colocar no ar porque está um pouco forte, usa alguns termos que não são adequados nem para o horário. Mas, enfim, a Morgana de Dois Irmãos fala o seguinte: quando a mulher fica se oferecendo e provocando com roupas curtas, que é um assunto que a gente já falou aí, né? Mas, enfim, a gente aqui lê tudo. E o cara não faz nada, e aí ele é taxado como frouxo, enfim, como é que fica? Eu acredito que a mulher precisa se dar o respeito se quiser ser respeitada. A mulher é vista como um objeto por quê? Porque permite. E aí?
Bom, temos uma participação polêmica, por favor. De uma feminina. mulher, Isso né? é um detalhe ótima. interessante, né? Maravilhosa a participação A gente dela, fala né? muito, até vou incluir então para vocês, a naturalização que vocês estão dizendo que é tão forte na nossa sociedade, que muitas vezes as mulheres reproduzem um discurso que talvez não seja o discurso da mulher mesmo. Sim. Bem boa, se a Pamela me permite, depois Claro. a gente... Por favor, as duas. Bem boa a participação dela, porque é esse o pensamento, talvez, da maioria da população. Inclusive mulheres, porque as mulheres estão tão inseridas numa realidade machista quanto os homens, né? Não é pelo fato de ser mulher que a gente se dá conta da violência que sofre. Ao contrário, como eu dizia antes, né? Então, essa mulher vai reproduzir essa mesma concepção e vejam que o machismo, ele é tão perverso que ele é perverso tanto para homens quanto para mulheres. Porque ele exige padrões e comportamentos e expectativas sociais de ambos. Das mulheres, que seja feminina, que seja maternal, que seja cuidadosa, e dos homens, que seja provedor, que seja másculo, que não chore, né? Homem não chora. Então, diversos padrões que são ruins para todos nós, porque cada um de nós tem uma individualidade, essa individualidade tem que ser respeitada, e as mulheres podem tudo, assim como os homens podem tudo, né? E uma mulher menos ou mais feminina, ela não deve ser mais ou menos respeitada por conta disso. Então, o que acho que se tem uma mensagem é, nós precisamos precisamente desconstruir esses padrões de comportamento e expectativas de papel social com relação a homens e com relação à mulher. E valorizar o feminino, revalorizar, ressignificar esse feminino, entendendo que a mulher pode ter ela pode estar em qualquer lugar e assumir qualquer tipo de comportamento, né? Isso é uma valorização da mulher ao lado em que a gente desconstrói o que se supõe ou se exige que sejam comportamentos femininos. Sim, eu achei interessante, Pamela, uma observação que pouca gente faz a respeito dessa cultura machista, a respeito do homem. Né? Se o homem é gentil, é educado, se ele... Vou usar uma expressão que todo mundo conhece hoje, né? O pegador. Se o cara não é o pegador, se ele conheceu uma moça e os amigos vão perguntar, e aí, já foi? Bimba? Né? Senão ele vira motivo de chacota. Não acredito, tu levou ela em casa, deu 2 beijinhos na bochecha e deixou ela sair sem pegar. Sim, aí que reside a importância de a gente discutir gênero. Discutir gênero não é discutir o feminino. Discutir gênero é a gente discutir a construção dos papéis sociais que ocupam os homens e as mulheres na nossa sociedade. E essa cultura que a gente tem hoje, ela é tão opressora para as mulheres quanto para os homens. Né? Eu acho que a Tâmara acabou de dar um exemplo. A gente tem essa construção do que é ser homem, a gente tem cobranças sobre o que é ser homem na nossa sociedade, assim como a gente tem sobre ser mulher. A diferença é que a gente possui uma escala de valores. Dentro dessa... Homens e mulheres são diferentes, e ninguém está aqui dizendo que não. Né? Mas o que a gente quer mudar é essa escala de valores onde o masculino, né, está mais valorizado que o feminino. Os comportamentos masculinos estão mais valorizados que os femininos, e eu tenho uma relação de poder do masculino sobre o feminino. Né? A gente não pode deixar de botar em escala isso. E eu esqueci o nome da menina de 2 irmãos, mas só para fechar esse raciocínio, assim, a mulher ela não precisa se dar o respeito. O respeito é dela por direito. O respeito eu não preciso me dar. Né? Por que um homem pode sair sem camisa para fazer exercícios físicos dele, correr, por exemplo, e se a mulher sai de top ou sai de shortinho e vai sofrer assédio, a culpa é dela? Né? Você entende a diferença? É só a gente fazer essa transposição. Né? O homem que sai... ele precisa pegar muitas mulheres. A mulher que sai e quer viver sua sexualidade, por exemplo, saindo com muitos homens, ela vai ser taxada de puta. O homem que viver sua sexualidade da mesma forma e sair com muitas mulheres, ele vai ser taxado de pegador, usando o termo que tu acabou de falar. Então, a gente tem um desnível na nossa cultura. As relações, elas não são equitárias. Né? Eu valorizo, eu julgo diferentemente os homens e as mulheres. Bom, eu quero, para encerrar, convidar a Maressa. Maressa, as considerações finais, começo por ti, colega aqui da casa. Bom, gente, a gente não tem muito tempo, então eu vou colocar como considerações finais uma mensagem final que a gente recebeu, que é da Denise de Guaíba, que dá os parabéns pela discussão, bela discussão, sem mascarar os fatos. Sou professora e é fundamental o papel da escola nessas discussões, pois trabalhamos com a diversidade e aqui no Sul em especial há muito machismo e sem a mulher lutar por seus direitos, enfim.
Então o debate serviu para alguma coisa para algumas pessoas, isso que importa, né? Esse é o nosso objetivo. Eu quero agradecer a Pamela, quero agradecer a Tâmara. Sejam bem-vindas sempre e que a gente possa avançar nessa discussão, mas não retratando um caso, assim que a gente possa retratar, por exemplo, algum tipo de evolução, assim esperamos, né?